bom dia maltinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é o terceiro dia oficialmente em Marbella e nós hoje vamos a dois sítios diferentes. Estou muito entusiasmada para poder-vos mostrar isto. Agora eu e o Ricardo estamos a ir buscar o carro, nós alugamos um carro para irmos a esses lugares e se ainda não viste os outros vídeos vai lá ver para acompanhar tudo o que está a passar aqui em Marbella. Esta foi a carrinha que nós alugámos para o dia de hoje, ficou-nos pelo valor de 130 €, mais o seguro que fizemos diretamente na agência, que nos ficou pelo valor de 80 € contra todos os riscos. Também tivemos que deixar uma calção, que foi-nos devolvida no final. Alugámos pela agência Enterprise. Viemos aqui ao Mercadona para comprar algo para nós almoçarmos. Chegamos! Olha David, se quiseres sair ao palhaço. Já chegámos a um dos destinos que nós viemos hoje visitar, chama-se Castelo de Colomares. Ele não é mesmo um castelo, é mais um monumento, mas ele é super giro, parece pelo menos. Demorámos mais ou menos 1 hora para chegar até aqui. O que é isto, Bruno? Deixa-me ver. É o Observatório de Água Sem Acesso por estar inacabado. Esta merda está lá antiga, até que a gente tem um pouco. Ó David, Sim, mano. quem é que fez isto? Eu e o meu pai. O Castelo de Colomares é um monumento construído em homenagem a Cristóvão Colombo e à época dos descobrimentos. A arquitetura inspira-se numa mistura de diferentes estilos como as eras neo-romana, neo-bizantino, neogótica e neo-modernar. Fica situado a meia hora de Marbella e a meia hora de Málaga. Outra vez? Tá bom? Anda, André. Outra vez? Ela! O André está-se a aproveitar. Chega, Incrível. que este mundo chegou, não é, mano? Incrível. Sinceramente, eu acho que a única pessoa que realmente gostou de vir aqui fui eu. Eles também gostaram? Eles gostaram para o gozo, vá. Mas é tudo para o gosto. Eles é tudo para o gozo. Mas eu gosto bem desse tipo de cenas que vocês já devem, se viram os vlogs do Lago de Como, já repararam nisso. Para não falar que isto tipo desce rápido e só custa 3 €, portanto acho que é uma cena mesmo interessante para ir fazer se vocês vierem para aqui para a beira de Málaga.
Estamos a voltar agora para o carro. Não sei se vamos já comer. Não sei ainda se vamos comer aqui no carro, se vamos parar em algum lugar. Eu vou ter que trocar de roupa também, porque logo à tarde iremos fazer um trilho. E com este vestido até aos pés não me parece. Estamos literalmente no meio do nada. Estes gajos disseram assim, vamos parar à sombra. Sombra. Sombra? Nenhuma. Uma saladinha para mim. Mercadona aqui. Um garfinho, muito obrigada. Abrir o pão é assim mesmo. É, fui eu que não me duvido agora, mano. Mas não queres comer esta merda? Vem para aqui. Ainda bem. Merda, de certeza, meu. Eu não vejo nada. Viraram tudo. Viraram as batatas todas. Imagina. O carro já estava sujo, por isso. Mete mais alto, DJ! O segundo local que vamos ver hoje é um local também muito conhecido aqui em Málaga, é o Caminito del Rei e basicamente é uma trilha de 3 km que nós vamos fazer por cima de um desfiladeiro com várias paisagens, pontes, grutas. Que horas é que está marcado, Bruno? É às 40? Às 15h40, sim. Vamos chegar lá Nós com tivemos que 4 reservar. minutos de atraso da meia hora que eles pedem antes. Sim, temos que comprar os bilhetes bastante antecedência, senão está tudo reservado, porque eles só permitem 1000 pessoas a visitar o Caminito por dia. Nós temos um guia, por isso é que estamos com fones. Estamos a ouvir o que é que a senhora está a explicar. Este percurso, com quase 8 km, fica apenas a 1 hora de Málaga e chegou a ser considerado um dos mais perigosos do mundo, com desfiladeiros de mais de 100 metros de altura. Eu ainda há bocado disse 3 km, enganei-me. Hoje o caminho está totalmente reconstruído, com passadiços que passam por cima das trilhas antigas do percurso original, dando-nos a oportunidade de ver o quão assustador e perigoso era caminhar por ali. O bilhete normal tem o custo de 10 euros, tendo também a possibilidade de ir num grupo acompanhado por um guia com um custo de 18 euros. Como eu vos disse, é preciso comprar os bilhetes com antecedência porque as vagas são muito limitadas. Nós compramos os bilhetes no site oficial do Caminito del Rei. Pá, o capacete dá um calor na cabeça, juro. Estou a morrer. Estou a morrer. E ainda nem começamos, só começamos agora a andar. Isto são 5 km, afinal, gente. Mas está, nada de especial, nada de especial. Nós agora
deixamos a guia, devolvemos os nossos auriculares e o rádio, porque senão ficamos ali muito tempo empatados com o resto do grupo e para além disso as filmagens ficam todas uma porcaria porque só dá para filmar gente e gente e gente. E também não é isso que eu pretendo, portanto, pá, vamos assim. Estava a ser interessante ouvir um bocadinho da história do Caminito, mas pronto, é assim. Estou absolutamente fascinada com este percurso. Isto é lindo, 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 principalmente aquela parte onde tinha a ponte, aquilo era uma paisagem incrível. Isto é muito fácil para andar. E agora chegamos ao fim dos passadiços, ao fim do percurso do Caminito del Rei. Mas ainda temos que andar 1 km para poder entregar os nossos capacetes e depois apanhar um autocarro de volta ao ponto de início do trilho. O autocarro tem um custo de 2,5 € e vai nos levar de volta ao nosso carrinho. Está imenso calor e tudo aquilo que eu mais desejo neste momento é uma garrafa de água. Como é que é, caralho? Alguém quer um shotzinho de poncha? Temos uma questão importante, temos dinheiro para pagar o autocarro se não aceitar em cartão? Tenho muito dinheiro. Tens? É lá! Dinheiro para o autocarro, falta dinheiro. Até o Rica ficou parvo. Elegi-me aí o autocarro. Eu não sou broke. Abraço! Por não apanhar uma homem das beijas, Comigo não podes fazer cenas, tens que saber comportar. Por isso é que ele lá sempre a mandar fui Eu do Caminito gostei, eu só não gostei da parte em que não me deixaram ser eu a explicar as merdas. Que eu sei tudo, mas pronto. Graças a Deus. E limpa como? Eu gostei bastante, mas não de ouvir a mulher. Querias-me ouvir a mim, não era? Exatamente. Fui um! André, gostaste? Foi insuportável. Foi suportável mesmo. O que é isso? Foi suportável a parte da mulher. O resto curti. A parte da mulher foi suportável. Faltou um guia em qualidade de português. Queres dizer nomes desse guia? Eu gostei. Não. Isso aí eu estive a começar a numerar, mas já estava a numerar antes de começar. Corta. Eu vou dar uma review honesta com o André. André, o que é que tu gostaste mais no trilho? Sem dúvida, ficar à frente do Ricardo, que ele é muito lento. Explica aí o barulho dos pássaros. Fui um! Fui um! Haia! Mas pronto, Dá-me outra bolacha. o trilho é bonito, as vistas são bonitas, o trilho está bem arranjado, não é difícil, não é preciso grande calçado confortável. É uma bolacha, André. Acho que é uma experiência que valeu a pena. Adorei, Hugo. Devias criar um canal. Não é, malta? Digam aí nos comentários. Hugo queria um canal. Vou criar um canal. Funhon! É uma boa. A sério. Voltamos à escola! Ai, não querias que tínhamos que vir uma vez para o Fundão? Estamos de volta ao carro. Vai! And she's got a YouTube channel. She's putting things today on YouTube. Just a couple of weeks or so, and I'm going to check it out. Bye and have a nice stay in Portugal. Estou de volta a um carro com estes malucos. Vocês não imaginam o que eu sofro. Pega aqui a sua câmara. Obrigada. Durante o autocarro eu vim falar com um senhor em inglês, vim falar com aquele senhor na verdade que eu vos mostrei agora e ele foi super querido. Quando ele viu a câmara começou a fazer perguntas sobre
que é que eu fazia e etc. Eu falei-lhe do meu canal e ele já me perguntou quando é que vai sair o vídeo do Caminito da Rei para poder mostrar aos amigos onde é que ele esteve. Ele é de Seattle, teve-me a contar lá, também é muito bom para fazer experiências outdoor e caminhadas por trilhas e etc. Foi giro estar a falar com ele, foi super giro mesmo. Já agora, se este senhor estiver a ver este vídeo, beijinhos para vocês e muito obrigada por este bocadinho de conversa. Ontem que o David foi ferrado por uma alforreca. Eu estava no mar ao mesmo tempo, graças a Deus que ele também estava, que assim foi ele ferrado e não eu. Nem imaginam como ele ficou, tipo, a chorar. Que, tipo, nem foi nada de especial, tipo, ele ali a chorar, a dizer que ia morrer, tipo, que ia ter que amputar o braço. Eu pensava que eu era dramática. Não sou. Olhem para esta energia fantástica. Nós fomos agora entregar o carro, já deixámos no sítio onde nós tínhamos que devolver e etc. E por acaso fica mesmo pertinho de nossa casa. Nós agora estamos a voltar para o apartamento e esqueçam, esta energia aqui está incrível, de pôr do sol, todo mundo a passear, todo mundo a aproveitar o final do dia e nós agora vamos para casa. Eu acho que hoje vou ser a cozinheira de serviço. Vamos fazer bifinhos com cogumelos, aqui para a malta toda. Mas primeiro de tudo, acho que vamos todos a um banho, porque depois deste dia de calor, estamos muito a precisar. Pá! E nós? Eu vou com o ovo. São 8h30 e nós vamos dar um mergulho antes de eu ir fazer o jantar. Malta, isto foi a melhor coisa que eu já fiz esta semana. Ai, foi incrível este mergulhinho ao fim do dia, foi tipo a cereja no topo do bolo. Foi lindo estar dentro do mar, naquela calma, céu azul escuro e no fundo o pôr do sol, tipo, adorei. Dá vontade de viver isto todos os dias, sinceramente. Agora eu vou fazer o jantar, depois vou tomar um banho, portanto não há muito mais para vos mostrar neste dia que já não tenha mostrado nos outros vlogs, por isso eu vou-me despedir aqui de vocês. É isso, malta, espero muito que tenham gostado deste vídeo, tanto quanto eu, porque foi um dia incrível, foi um dia em que eu me senti mesmo grata por tudo e por ter esta oportunidade de viver esta experiência. Espero muito que tenham gostado, como eu já disse, deixem aí o vosso like, subscrevam o canal e nós vemos no próximo vídeo. Beijinho!